Dale Porco, pessoal, tudo bem? Renan novamente aqui. Espero que estejam muito bem por aí. Desde já, agradeço muito aí a você que está passando pelos vídeos ou passou pelos shorts, né? Curtiu aí o trabalho, né? Esse início aí, né? Esses primeiros vídeos, né? Deixou o like, se inscreveu no canal, então bem-vindo aí aos novos inscritos. Se Deus quiser, vamos, né, aumentar cada vez mais, vamos poder conversar cada vez mais. Peço que você que já tá aqui, deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito e comenta aí embaixo, né? Porque vamos falar de vários assuntos aqui hoje, né? Quero falar um pouquinho sobre a partida de ontem, né, inicialmente, Palmeiras e Santos lá em Barueri, e também dar um giro nas notícias de hoje, né? O que a gente tá ouvindo falar aí sobre o Palmeiras, né? Fatos interessantes, né? E vamos diretamente ao ponto falar do jogo de ontem, né? Que eu achei que foi um jogo de início de temporada novamente, né? Assim, a gente não pode esperar ainda muito dos jogadores na questão tática, questão técnica. A gente viu muitos erros técnicos. Nossa, doeu assistir alguns momentos da partida, né? Erro de passe simples, tentativa de drible que não sai, lançamentos errados, né? A gente viu um pouquinho de tudo. Mas enquanto o Palmeiras tentou jogar um pouco de futebol, eu achei que foi um jogo equilibrado, né? Nesse momento da temporada, os dois times ali buscando a melhor forma física, né? O Palmeiras iniciou ali com um time, assim, meio que titular, bem diferente da primeira rodada, né? Com alguns jogadores aí que a gente sente falta, né? Os bons aí titulares, né? Andreas, Gomes, Lopes, tiveram a oportunidade de começar o jogo, mostraram um pouco do seu futebol, mas eu acho assim, sem conclusões muito grandes, né? O que eu vi é que o Palmeiras novamente não trocou tanto passe quanto a gente espera. Mas esse não é o time oficialmente titular do ano, né? A gente tem que esperar ainda voltar o Evangelista, o Marlon Freitas jogar ao lado do Andrés ali pelo meio também, né? A gente vê se o Veiga recuperando um pouco a parte física dele, ele vai entregar mais. Então, o Vitor Roque, né? Começou no banco, entrou no segundo tempo também. Então, o time ainda vai se encaixando, tem peças para entrar, peças que vão voltar de lesão, né? Como Paulinho, né? A gente quer ver esse cara jogar assim um ano todo, várias partidas, porque ele vai ajudar, ele vai aumentar assim a diferença técnica do Palmeiras para a maioria dos adversários, porque ele complica muito as defesas do adversário, é um cara inteligente, segura o jogo, pô. Não aguento mais esperar o Paulinho, sinceramente. Falando do jogo de ontem, né, pessoal, um ponto legal que eu posso destacar é esse carinha aqui, ó. Luiz Pacheco, né? Ele entrou muito bem na partida, né? Tanto que a comissão técnica pediu para segurar um pouco a procura por esse camisa 5, né? O Palmeiras a gente ouve falar ainda muito no mercado aí atrás de zagueiro e de, né, meia, que vocês estão cansados de ouvir já dessas novelas que o Palmeiras entra. Mas o camisa 5 foi pedido para segurar um pouco, né? Focar em outras posições. Que a gente ia contar com o Luiz Pacheco um pouquinho mais, pelo menos nesse começo de ano, né? Poder ver ele jogar, né? Então, cara, um menino muito bom de bola, tem uma força física impressionante, roubou algumas bolas ali no meio-campo, né? Tá em melhor momento físico também, né? Porque é o sub-20 e tal, treina diferente, disputa outras competições, então ele não teve o mesmo tempo de férias que todo o elenco do Palmeiras teve, né? Então por isso que o moleque tá voando, né? E eu acho que durante o ano ele vai ser bastante importante, né? Tem clube europeu já de olho, né? Ele vem ali como um capitão da base, então é um cara que pode desenvolver essa liderança no profissional, né, e ser bastante útil nesse primeiro ano. Gostei bastante da partida dele. E outro destaque que eu queria comentar também é a parte negativa, né, da partida. Andrés, né, infelizmente, num lance bobo, né, num drible que ele deu, ele sofreu uma falta, ele cai de mau jeito e tem um problema ali na clavícula, né? Então, já foi divulgado hoje que ele deve desfalcar o Palmeiras em torno de um mês, então é um tempo considerável, né? Assim, a gente espera começar o ano bem, né? Com todo mundo ali fazendo a pré-temporada, bem fisicamente. A gente perde um cara como ele já no começo do ano, né? Um mês, né? Se for pensar aí que janeiro vai longe, né? Ele deve voltar ali no meio de fevereiro, né? Dia 15, 14. Então, aí vai se preparar fisicamente, né? Vai voltar, ele vai perder esse ritmo de jogo desse um mês. Então, vai demorar um pouquinho mais ali para ele voltar 100%, né? E vai perder a estreia do Brasileiro, entre outros momentos importantes aí já no começo dessa temporada. Então é o fato negativo da partida, né? Infelizmente. Vamos ter que contar mais rapidamente com
Marlon Freitas, Larsson, que tá jogando muito, Luiz Pacheco. Vamos ver se o Emiliano também desponta melhor nesse início. Então, esses são os fatos aí negativos que eu achei da partida, né? Falando aí do after, né? Depois da partida, obviamente, aí no início dessa segunda rodada do Paulistão, o Palmeiras fica em primeiro, né? Por enquanto, pelo menos, mas sabemos que como essa primeira fase tem apenas 8 jogos, é importante pontuar, né? E acho que a gente está no caminho certo para classificar e seguir aí para a próxima fase, né? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre a partida. Não dá para cobrar muito dos jogadores ainda, né? E no final de semana agora a gente vai enfrentar o Mirassol em casa, né? Em Barueri novamente, porque o Allianz Parque tá passando pela troca de gramado e tudo mais. Então será novamente em Barueri, um jogo difícil, um time encardido. Por mais que surpreendentemente eles perderam do Primavera na segunda rodada, depois de ganhar do São Paulo na primeira, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Eles devem ter poupado alguns jogadores na segunda rodada e perderam, vão vir com tudo contra o Palmeiras. E o Abel, eu acredito que não vai dar muita importância assim para o Paulista, ele vai continuar utilizando o time que ele precisa pôr em campo. Se tiver que dar ritmo ao Luigi novamente, ele vai pôr talvez o Vitor Roque em si, porque ficou no banco nesse. O Maurício ficou fora, então talvez já jogar o próximo. E assim vai, ele vai fazendo essas alterações, pelo menos umas 4, 5 rodadas, eu acredito. Ou até começar o brasileiro, né? Que ele vai poder ter dado ritmo um pouco para cada um. E vai pôr o time titular no brasileiro com a galera já um pouco rodada. É importante. Vamos ver, né? O que espera esse fim de semana. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Mas vamos seguir, né? Falando agora um pouquinho de outras coisas, né? Notícias, né? Que pipocaram no dia de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre isto aqui. O Napoli aparentemente aumentou a oferta pelo Alan, né? Então, o que era 30 milhões de euros mais aqueles 5 de bônus subiu para 35 milhões de euros fixos, né? Então, é uma oferta enorme ali na casa de 220 milhões de reais, né? Podendo até subir, né, com bônus e outras coisas. Então, é muito dinheiro, né? Mas a gente viu a coletiva da Abel ontem, né? Ele disse que o Palmeiras vendeu todos os moleques basicamente bons que subiram, né? Vitor Reis, Estevão, Hendrick. E o Alan, ele pediu para fazer uma força, um esforço para a gente segurar, né? Que o Palmeiras fez caixa o suficiente para resistir a uma proposta assim grande, sem precisar vender neste momento. Eu ainda acho que o Alan sai, talvez no meio do ano, né? No início da temporada europeia, na próxima, né? No pós-Copa, porque ele tá valendo muito, né? E essas propostas altas, elas fazem parte do orçamento do anual do Palmeiras, né? E a gente precisa equilibrar as contas também assim, né? Vendendo essas joias por altos preços para poder investir, né? Depois e comprar outros jogadores de nível, né? Como a gente vem falando, de Almada, de Arias. Então, não sei, você trocaria? Deixa um comentário aí. Pra vender o Alan, trazer um Arias e um Almada, ou fechar um Arias agora. No meio do ano perde o Alan, mas traz o Almada e repõe, né? Então, faz parte do processo do Palmeiras, né? Vender esses atletas, né? Mas, assim, se dependesse de mim, eu queria pelo menos até o final do ano contar com o Alan, né? Fazer uma venda parecida como foi a do Estevão, né? Beleza, vamos fechar no meio do ano? Vamos. Mas ele fica até o fim do ano. Então, eu acho legal, né? Poder contar com um atleta desse porte até o fim do ano. A gente pode disputar todos os campeonatos e, quem sabe, brigar por um título de grande expressão nesse ano, né? Então, o Napoli vem. Eu acho que o Palmeiras recusa novamente essa proposta, né? Assim, eu acredito que ele só sai no começo do ano se for uma loucura. Entrar um time de maior expressão e falar, eu pago a multa, quanto que é? 60? Aí não tem como segurar, tem que vender. Mas até bater esse teto, eu acho que ele não sai, realmente. Vamos continuar contando com o Alan, beleza, pessoal? E uma outra notícia também que a gente viu, eu já até soltei um shorts mais cedo sobre isso, né? Saiu aí no Globoesporte.com, que o Palmeiras despista, mas o Palmeiras ainda busca a contratação do Arias e do Thiago Almada, né? Não sei se os dois, se um ou outro, se um agora e outro no meio do ano, mas o Palmeiras está conversando com os agentes, com os clubes aí, então a gente tem que ter paciência e tem que aguardar, porque são negociações complexas, né? Envolvem grandes quantidades de dinheiro, modelos de negócio, né? Empresários que a gente precisa, né, convencer, né? Sabe que tem várias taxinhas, né? Você compra um jogador, o empresário ganha um dinheiro por fora, o clube ganha, então é uma negociação complexa, né? E os jogadores estão em momentos diferentes também, né? O Arias começou a ter um pouco mais de chance no Wolverhampton,
mas ele não vem jogando tanto, mesmo assim, ele não se adaptou, o time dele vai cair, tá com menos de 10 pontos, né? Se eu não me engano, 7, me corrija se eu estiver errado, na Premier League. É um time que vai cair, então eu acredito que ele vá querer sair também, voltar pro Brasil, porque ele tem que voltar àquele nível, jogar todas as partidas para estar bem pra Copa. Ele tava voando na Colômbia, né? Pô, ele e Rios, quando tava no Palmeiras, estavam voando na Colômbia. Não tava aquele time, pô, com o Luiz Dias, né, do Bayern, o Rames que só joga na seleção, né? Pô, o time é muito bom da Colômbia. Eu acho que ele vem, ele quer voltar. O único problema, pela parte do Arias, que a gente ouve falar é aquela questão da cláusula que o Fluminense tem como prioridade, né? Caso ele vá voltar para o Brasil, né? Então, eu não sei ao certo como funciona, se ele pode simplesmente barrar. Eu acredito que não seja dessa maneira. Eu acredito que o Wolverhampton é obrigado a falar: ó, Fluminense, Palmeiras fez uma proposta de 18 milhões de euros. Você vai cobrir? O Fluminense tem essa prioridade por contrato. Vou. Aí pode negociar com o atleta. Não vou. Aí ele perde essa prioridade e o Wolverhampton segue a vida dele e negocia com o Palmeiras. Então, será que o Fluminense tem essa bala? E nada impede o Fluminense de falar: não, eu vou contratar. E o Palmeiras fala: então vamos subir a oferta mais 2 milhões de euros. O Fluminense vai continuar subindo? Não sei. Mas que a gente sabe é que o Palmeiras tem mais verba para tentar uma aquisição mais pesada como essa, né? E o Almada, mesma coisa, a Copa tá aí, ele quer jogar, ele quer minutos, né? Ele foi importante no Botafogo, titular absoluto. Titular quando ele chegou no Lyon, basicamente todas as partidas. E no Atlético de Madrid, que eu pensei que ele ia decolar, porque ele foi no momento que ele estava voando na seleção argentina. Ele estava substituindo o Messi, que estava acho que em lesão, não estava podendo jogar. Ele jogou muito na Argentina, foi para o Atlético, né, um time de mais ponta ali na Europa. Falei, nossa, agora ele decola, né? Ele vai ser o 10 do Atlético, vai destruir na Liga Espanhola, vai se valorizar e tal, mas não sei. E tem um técnico argentino, né, que o conhece muito bem, não dá chance. Ele fica no banco, ele entra pouco, e ele é um cara muito bom de bola. Dizem que ele quer voltar pro Brasil, ele dá prioridade ao Palmeiras, mas também dizem que ele iria para outro clube na Europa que ele pudesse jogar. Ele quer essa certeza de que eu vou para um lugar que eu vou jogar, vou disputar títulos. Então, eu acho que ele vai tentar forçar uma saída, né? Agora, eu não sei se o Palmeiras tem bala para duas contratações pesadas agora, né? O Arias e o Almada, né? São caros, jogadores que vão exigir aí aporte grande, né? Por isso até que eu acho que o Palmeiras tentava um tipo de proposta diferente com o Thiago Almada, né? De que ele viria por empréstimo com obrigação de compra no meio do ano, né? Então, de qualquer maneira, o Palmeiras gastaria em torno aí de 20 milhões de euros, mas não seria agora, né? O começar esse pagamento, seria a partir do meio do ano. Talvez o Palmeiras imagina que agora o foco é o Arias, né? Então vai gastar com ele no meio do ano. Deve entrar algum dinheiro de venda de Estevão, né? De Hendrick e tal. E aí o Palmeiras usaria também para compor esse valor aí e começar a pagar, né, um reforço do Almada. Mas ele vindo agora. Porque ele quer, ele vai tentar forçar. Mas, até o momento, não temos resolução desse caso também. Então, cabe a nós aguardar, né, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou dos assuntos que abordamos aqui, né? Curte, comenta, se inscreve aí, indica para os amigos, para os colegas, compartilha, ajude a gente a crescer, né? E novamente, para você que se inscreveu aí recentemente, bem-vindo e muito obrigado pela confiança, tá? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e, como sempre, dale porco!